Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em sua vida, queridos. Eu quero aqui, já de forma muito humilde, pedir desculpas aos meus irmãos, amigos da internet que acompanham aí o nosso canal. Ficamos 2 lições sem postar, devido a forças maiores, aí não foi possível, queridos. Mas eu peço desculpa a você e agora vamos seguir com esse assunto palpitante, muito importante. Com certeza, pois alguém aqui em Vitória me parou e perguntou cadê as lições? Eu precisava de algumas informações. E aí, para a glória de Deus, estamos aqui nos esforçando para, junto a você, trazer algumas perguntas e algumas colocações. Lição 4 vai ser ministrada agora dia 23 de julho de 2017, onde fala o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto ora nos diz: disse-lhes, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática, como estamos estudando do nosso credo, que foi revisado agora, se não me engano, em abril, diz aqui: creio no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Bom, a leitura em classe está em 1 João 1,14, que se fôssemos encadernar por ordem, eu acharia que esse evangelho deveria ser o primeiro, né? Estava ali, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui tem toda a explicação do que aconteceu, da forma em que Deus nos visitou. Deus visitou o homem através do seu Filho Jesus Cristo. Queridos, olha só, eu tenho uma colocação já de início. Olha, queridos, não é para criarmos dúvidas, é para selecionarmos ou tirarmos a dúvida. Olha só, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse é João Batista, não evangelista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui refere-se ao primo de Jesus, filho de Isabel, com Zacarias, já estudamos sobre isso, que depois, irmãos, de um grande tempo, 400 anos, você pode ver que na sua Bíblia tem 4 páginas em branco, depois de 400 anos, aparece João Batista no deserto, pregando a salvação, ensinando o homem a redimir-se e a encontrar o verdadeiro Jesus. Mas quando de repente João Batista que pregava, que anunciava, e provavelmente ele já deveria ter informações de Jesus Cristo, o filho, né, da prima da sua mãe, que também vem a ser primo de 2º grau aí. Então, no caso, João Batista já tinha aquela informação, creio eu. Isso é eu que estou crendo. Mas, queridos, algo aconteceu de extraordinário. Quando João Batista batizava no rio, de repente aparece alguém que João Batista olha e fala: mestre, eu não sou digno de desabotoar as suas sandálias, e vens a mim para que seja batizado. E Jesus fala: deixe por enquanto, João, para que se cumpra toda a lei, tudo que está escrito, tudo que fora dito. Então João Batista batiza Jesus. Ao Jesus sair da água, meus queridos, eu não sei quantas pessoas, mas eu estou falando de João Batista porque está escrito. Ele olha para o céu e vê o Espírito Santo em forma corpórea e ouve a voz vindo do céu que diz da seguinte forma: este é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tem prazer. Meus queridos, que coisa interessante. Quer revelação maior do que essa? E João Batista cumpre ali de uma forma sucinta uma colocação. Este é o Cristo, segui-o. Olha, queridos,
Me perdoe, não estou aqui trazendo confusões, né? Talvez esse vídeo vai rodar mais que tudo, alguém perguntando, mas será? Não é isso não. João Batista fala segui-o, ao invés de dizer vamos segui-lo. O líder, aquele que quer apresentar algo novo, ele precisa ser o primeiro a estar seguindo. Mas não, queridos. Depois de algum tempo já preso, João Batista ainda manda alguns dos seus discípulos perguntar: este é o Cristo que estamos esperando ou há de vir outro? Aí Jesus já fala para ele: aquele que ressuscita os mortos e tudo mais está escrito aí, você já conhece bem. O que você está esperando a mais? Agora estou falando nas minhas palavras. Na verdade, querido, cria-se aqui uma dificuldade. Mas Deus tem dificuldade? Jesus aqui era 100% homem. E aqui o comentarista traz uma colocação interessante. A deidade de Deus, de Cristo, não interferia na humanidade de Cristo. Entenda isso aí. Ele podia interferir, mas ele não interferia. Aqui ele era homem. Imagine, queridos, a tristeza de você pregar a salvação para o seu parente, né? Eu imagino, talvez nós que pregamos o evangelho, nós pregamos tão bem para o pecador, pregamos tão bem para o mundo, mas quando falamos para a nossa família, alguém logo diz, será que é isso aí mesmo? Algumas pessoas sim acreditam e apostam e vivenciam o nosso ministério. Mas algumas ficam em dúvida, como João Batista. Eu não quero aqui dizer qual o futuro, se João Batista converteu, não converteu. Eu não quero trazer essa pergunta aqui, mas só quero dizer que entre os nascidos de mulher não houve um privilégio maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Estou usando uma maneira bem clara, tá, amigo? Para você entender, uma linguagem bem popular, bem minha também. Então, queridos, olha só. Muitas vezes nós apresentamos Cristo, mas digamos, vai para a igreja, vai na igreja. Vamos. Você manda os seus filhos para a igreja, mas você não vai. Precisamos talvez mudar alguma coisa, né? João Batista aqui, eu creio que ele trouxe uma dificuldade no trabalho de evangelização de Cristo. E daí, eu acho que isso aí pode ter dificultado um pouco mais. Mas a morte dele, ele já falou, ninguém tirou. João Batista foi culpado de Jesus morrer na cruz. Todos nós fomos, queridos. Não existe, ele falou, a minha vida ninguém tira, eu vou lá dou, eu entrego. Isaías falou que ele ia vir como um cordeiro mudo levado a matadouro. Ele não falou, ele não esperneou, não brigou. Ele falou, eu estou entregando. Isso aí, mediante isso que eu estou falando, olha só, queridos. Na lição passada, nós estudamos sobre a graça, a bênção apostólica, né, tão conhecida como bênção apostólica, onde diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. É o que diz aqui a bênção apostólica. E nós cremos aqui, queridos, glória a Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero dizer para você, queridos, que, olha, entenda uma coisa. O trono de Deus é justiça, né? É justiça e honra. Digamos assim, o que está bem feito, o que é de bem, o que é de justiça, o que é de honra, honra. Deus dá a honra. Mas Deus também é justiça. E queridos, eu quero entender aqui com você da seguinte forma. Quando o homem pecou, Deus não pôde mais ter a comunhão com o homem. Agora, queridos, imagine a dificuldade. Imagine a dificuldade. Deus é o único, eu vou botar o era, por causa da vida de Adão. Era o único que podia redimir o homem.
Mas Deus não podia mais olhar para a face do homem. O pecado cria uma inimizade entre Deus e o homem, natural, da parte do homem, não da parte de Deus. Compreenda, queridos. Aí, o trono de Deus fala, olha, agora eu tenho que aplicar justiça no homem. Eu terei que destruir, de matar, de acabar com o homem. Eu estou botando uma palavra talvez muito pessoal para você entender. O homem agora tem que ser exterminado, não pode continuar. Aí, queridos, é que entra Jesus Cristo. Jesus Cristo que também é Deus. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso depois. Jesus Cristo que também é Deus, a mesma essência, não há diferença. Aí ele, vou colocar Deus, Jesus, Filho. Ele diz, Pai, eu vou lá na terra. Eu vou entender que é Deus também se esvaziando de si mesmo e falando, olha, para quê? Olha, eu vou explicar uma coisa para você. Para que eu possa ter comunhão com o homem, eu vou esvaziar da minha glória e vou tornar um deles, porque somente um homem poderia pagar o preço da redenção do homem. Isso me reporta uma reportagem que eu vi há um bom tempo atrás, onde o índio foi corrigir um índiozinho, e o repórter estava na aldeia. Quando o índio grande chegou, ajoelhou na frente do menino e prestou e deu a correção ao índiozinho. E aí o repórter perguntou, ei, conforme essa de corrigir, você se ajoelha na frente do índiozinho para corrigi-lo? Ele falou, olha, ele não pode agora ficar do meu tamanho, mas eu posso descer para ficar do tamanho dele. Pais, nós precisamos às vezes descer. Nós precisamos descer um pouco para poder atingir a região de onde estão nossos filhos, nossos familiares. Aí Deus se esvazia da sua glória e fala, eu vou, como filho da mesma essência, eu vou até lá. Eu vou esvaziar, eu vou tornar um deles. Veio aqui o mundo para sentir tristeza, angústia, dor, mas Jesus sentiu tudo isso Jesus sentiu. Imagine no caso que eu falei de Pedro, o primo dele, no caso da família de Jesus, que já não criam mais, ou queriam que ele fosse um superstar da forma humana, e ele sabia o que ele tinha que fazer, como fez. Essa grande dificuldade. Mas, queridos, olha só, existe uma pergunta que pega muito, que alguém pergunta, o pastor, já me perguntaram isso, talvez caberia tanto na lição passada, como cabe agora também. Deus é homem ou é mulher? Ou Deus é as duas coisas? Há poder no sangue de Jesus. Eu explico para você, eu estou falando na minha maneira para você entender. Queridos, macho e fêmeas, quem criou foi Deus. Macho e fêmea os criou. Sabe por quê e para quê? Para a reprodução da humanidade. Deus não se reproduz. Deus não se cria deusinhos. Deus não vai ter filho, vai ter neto, vai ter avô. Mas, pastor, você está falando do Filho de Deus agora. Eu estou falando do Filho de Deus que também é Deus. Eu falo do Espírito Santo, que também é a essência de Deus.
Olha só, vou fazer uma explicação para você. Eu citei alguma coisa, uma fruta, ou fruta, posso chamar assim, não sei, que representa bem mexerica. Não sei quantos gomos a mexerica pode ter, mas se todas as pessoas comerem mexerica, vão comer mexerica, da mesma essência. Aí, queridos, eu procurei uma forma de explicar a Trindade muito mais fácil. 3. Eu falei, qual fruta que tem 3 partes iguais? Eu não encontrava, até que eu lembrei. Olha só, para você entender, me permita que eu ajeitar um pouquinho aqui, eu trouxe aqui para você entender bem claramente. Eu tenho nas minhas mãos aqui uma banana. Apenas uma banana. Agora, queridos, olha só o que eu vou fazer. Não, se eu não conseguir plenamente, você pode fazer na sua casa ou levar na escola dominical para você fazer. Olha só, eu estou descascando, continua a mesma essência, uma banana, e eu vou descascá-la toda e vou tentar fazer da melhor forma possível. Aí eu descasquei. Olha só agora o que eu vou fazer. Interessante, esta fruta, ela já é naturalmente, olha só, para você entender até onde eu consegui, eu vou fazer, tá bom, querido? Olha só, ela se divide naturalmente, olha, para você entender, 1, 2, 3 partes. Você deve estar rindo aí, né? Ô pastor, onde você for arrumar isso? Olha só, ela se divide naturalmente em 3 partes iguais. Olha só, para você entender. Não é truque não, isso é da natureza. Ela é naturalmente assim. Aí eu pergunto, qual dessas partes é mais banana do que a outra? Perdão, banana, né? Até fruta. Todas são iguais em essência. Isso aqui eu quero explicar para você. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade. A Trindade não é de forma diferenciada. Um é mais Deus, outro é menos Deus. Não. É o próprio Deus que em si, na sua essência, divide-se e habita entre nós. Para você entender isso aí. Leva essa comparação, de repente pode te ajudar na escola bíblica dominical, que Deus é 3 em um só. Perdão. Pronto, já estamos de volta. Deus é 3 em um só. Isso explica a Trindade de Deus. Por isso que Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus e Deus é Deus Pai. Você entendeu? Eu espero ter te ajudado a entender. Por isso, quando nós falamos que nós cremos aqui o credo diz, aqui deixa eu repetir, cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, e o único Salvador do mundo. Só Ele poderia. Então, queridos, olha só, quando eu não tenho a data, eu não sei dizer, mas a minha Bíblia diz que daquele dia e hora, ninguém sabe. Somente o Pai. Daquele dia e hora, ninguém sabe. E dia de quê? Olha, eu vou chamar de dia da redenção e dia da justiça. O dia em que tudo vai ser colocado às claras. Na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que aceitam ou aceitaram a graça é agora, o tempo é hoje. E a graça ela é representada por Jesus. Jesus realmente, querido, ele faz da seguinte forma. É como se a justiça vem. Eu estou explicando para vocês que o fim está chegando, mas eu tenho escape. Vem em mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só
Ele pode te ensinar o caminho do céu. Só Jesus. Glória a Deus. Nosso tempinho já está indo embora, hein? É rapidinho. Mas, queridos, eu quero aqui trazer uma colocação, com todo respeito ao nosso querido pastor que fez a revista. Eu nem apresentei, né, pastor Ezequiel Soares, com todo respeito e carinho. Ele colocou aqui, a Bíblia mostra que todo gênero humano está condenado. O homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Ele traz a referência de Salmos 14, versículos 2 e 3. Mas, queridos, eu quero dizer que essa condição, você vê que Salmos está antes de Jesus ainda, tá? Você entender um pouquinho. Aí depois ele fala em Romanos 3:23. Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa cédula de pecado foi rasgada depois da morte de Jesus. Hoje, querido, nós nascemos livres. Não tem o hino 15 da harpa cristã? Foi na cruz, onde eu vi o meu pecado original castigado em Jesus. Nós nascemos livres, nascemos sem pecados. Agora você é dono, você pode produzir o seu próprio pecado. Coisa triste, né? Você passa a ser culpado do seu próprio pecado, porque quando Jesus deu o brado na cruz, Pai, está consumado. Ele diz que eu fiz, Pai, eu religuei o homem ao céu. Eu religuei o homem a ti, Senhor. Então, queridos, eu quero que você entenda bem que hoje você pode cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Está mesmo. Ah, mas se eu aceitar Jesus, eu estou livre. Se eu não aceitar, eu estou no pecado. Aí, querido, o único caminho é Jesus. É você quem decide. 570 da harpa. Vida ou morte, qual vais aceitar? Hoje é o ano aceitável. Hoje você define o que você quer da sua vida. Está entendendo a colocação? Que só quem pode definir o que quer da vida é só quem está livre. Agora, antes da morte de Jesus, não tinha um homem. Ele traz uma colocação muito interessante aqui. Olha só, Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus, o pecado tinha de ser vencido também por um homem. Romanos 2, 12, 17 e 19. Correto. Só um homem poderia rasgar essa cédula. Não tem ali no Apocalipse, quando fala? João diz que viu o livro, chorou muito, porque ninguém podia desatar os selos daquele livro. Aí aparece o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Ei, calma aí, rapaz, para de chorar. Eu posso abrir o livro. Então, queridos, eu quero que você entenda bem. O Senhor e Salvador Jesus Cristo é inegociável. Não tem negociação. Ah, mas se eu pegar fulana, ciclano, não estou falando, não me respeito a outras religiões também e ao seu pensamento de repente. Hoje estão condenando por coisas tão banais, enquanto a salvação é tão cara, enquanto a salvação custou vida, suor, sangue. Queridos, eu quero trazer para você aqui também uma colocação interessantíssima. Eu acho que você deve pontuar e manter. Toda a lição você deve pontuar. Mas se o tempo não der, traz essa colocação muito importante aqui, que o menino vos nasceu e um filho se vos deu. Que coisa interessante, né? Nasce um menino e ganha um filho. Que coisa interessantíssima é essa.
Da forma que eu digo que o menino que nasceu testemunhado e testificado pela profetisa, se não me engano, Ana e Simeão, que estava lá no templo. Os meus olhos viram a salvação da humanidade. Se eu usar minhas palavras, você não se escandaliza, não. Porque o menino que nasceu era, na verdade, o filho que vinha. Olha só. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. Aí, a essência, o Deus, ele não podia nascer. Eu quero até acreditar que, será que um útero humano conseguiria manter Deus? Ah, pastor, você está dizendo que o menino que nasceu não era Deus? Não. Exatamente. A forma carnal, ou o comentarista chama até da encarnação, não é? Reencarnação não existe. Não existe. A encarnação, tornar-se carne de Jesus, foi para a nossa salvação. Ele nasceu homem, 100% homem. E, queridos, foi criado como homem. Teve paixões e desejos como homem, ser humano. Morreu como homem. Mas agora é homem pecador. Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Não tem um hino que canta muito aqui? Que na cruz, né? Foi onde estavam os meus pecados, na cruz, a cruz me salvou, né? Tem um refrão que canta assim. E tem outro também que fala: a cruz foi a mais pesada, por fora só se via madeira, mas por dentro estava meu pecado. Está errado isso. Está errado. Sei que a grande cantora Shirley Carvalhais, eu cantei muito esse hino também, e não sei nem se não canto, mas eu quero dizer que está errado. Que a cruz não foi recheada de nada, mesmo porque ela não era de Jesus. Ela era de Barrabás, do ladrão. Mas ele falou: ei, ladrão, ei, pecador, eu assumo o seu lugar agora. Aí ele tomou posse. Os nossos pecados, a Bíblia diz que estava sobre ele. Então não existe, querido. Se você ler uma letra de um hino, alguém falar, a cruz me salvou, tem um que canta o refrão dela: a cruz me salvou, a cruz na cruz me salvou, estaria certo. A cruz me salvou não existe. Por fora só se via madeira e por dentro os meus pecados, não existe isso. Entenda, porque nós estamos estudando aqui, querido, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único caminho que leva ao céu. Isso não tem negociação. Nós cremos em um só Deus. Nós cremos na Trindade divina. Você viu, né, que eu mostrei aqui, né? Você fala: pastor Adão, dessa vez você foi longe demais, né? Acho que ninguém nunca mostrou um negócio desse assim. Mas não sei, se te ajuda, eu faço questão para que você conheça bem a palavra de Deus. Naquele batismo, ali nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo, juntos. A lição que vem, por isso que eu faço questão de não trazer nada agora, a identidade do Espírito Santo. Você vai entender algo muito interessante, por isso nós estamos falando agora do Filho, para que você entenda a necessidade, a forma, o jeito em que foi feito a nossa salvação. O comentarista traz uma coisa muito interessante ainda aqui, olha. Jesus se fez carne, fez homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Ô, pastor, será que eu consigo viver nessa vida sem pecar? Todos pecaram originalmente e destituídos
foram da glória de Deus. Porque agora já não são mais. Mas eu quero dizer para você que você consegue sim viver sem pecar. É fácil, não é difícil não. Oh, queridos, é interessante, né? Houve uma emissora que fez a cena de Ananias, Azarias e Misael dentro da fornalha de fogo ardente. Eu vi a cena. Eu me viajei, reportei e falei, será que se eles, os três ali, vacilasse a fé dentro da fornalha, o que aconteceria com eles? Ah, mas Deus não colocaria eles para incendiá-los ali, tudo bem. Poder de Deus é poder de Deus. Mas eles só foram levados ali porque Deus conhece o nosso coração. Então, querido, eu quero dizer para você, é possível sim você viver uma vida sem pecar, com a graça de Deus. Querido, chegou o nosso final, eu não posso ir adiante nesse assunto tão gostoso, palpitante. Eu até que na conclusão, o comentarista traz aqui na conclusão algo muito interessante. O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todos os personagens da história, porque é o único que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Isso revela a sua divindade. Interessante, né, queridos? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O Espírito Santo está te revelando aí agora, como tem me revelado. E você vai levar a revelar a outros, em nome de Jesus. Queridos, eu vou orar um pouquinho, rapidinho para você, com você, juntos, para a gente terminar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor pagou nossos pecados na cruz. Agora, Senhor, me ajuda, Pai, a cada dia, porque eu tenho o Espírito Santo Consolador que está do meu lado, está junto comigo, para que eu possa viver uma vida de retidão e sem pecado. Os outros pecados, se porventura cometi ontem, hoje ou amanhã, ou amanhã eu não quero cometer, mas se eu tenha cometido, eu já te peço, perdoe-me, Pai, lava-me, torna-me limpo, em nome de Jesus. Amém. Aí, queridos, nós não podemos errar, né? Vamos terminar lendo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Isso é invenção de homem. Invenção de terminar o culto assim, ou terminar a reunião. Mas é bonito, é legal, bons costumes, eu gosto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, em nome de Jesus.